capítulo de número 8, Mateus começa a registrar que Jesus está descendo um monte onde ele estava ensinando, e nessa descida Jesus se encontra com um leproso, Jesus cura aquele leproso, Jesus toca, preste atenção nessa palavra, Jesus toca no leproso e ele é curado. Bom, Jesus então resolve continuar, e lá em Cafarnaum Jesus cura um servo do centurião romano, mostrando que a sua palavra tem poder, seja perto ou seja longe. Também no capítulo 8, Mateus vai registrar que Jesus cura a sogra de Pedro. Grave novamente essa palavra. Jesus toca na sogra de Pedro e ela é curada. Grave isso. Depois Jesus parte para Gadara. Nesse intermédio para Gadara, ele enfrenta uma grande tempestade, ele acaba com a tempestade, acaba com o vento. Chega lá, expulsa o demônio, a multidão de demônios que estava naquele endemoniado. Depois ele volta para Cafarnaum, capítulo de número 9. Chegando lá, ele encontra um paralítico e ele cura aquele paralítico que é carregado uma cama por outras pessoas. Ele também vai curar a mulher do fluxo de sangue, que estava há 12 anos enfrentando aquela doença, e logo depois de curar ela, preste atenção novamente nessa palavra, Jesus tocou a menina, a filha de Jairo, e ela ressuscitou. Bom, e aí, depois de fazer esse grande milagre, de ressuscitar a filha de Jairo, a Bíblia vai dizer no versículo que nós lemos, eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta, não tenha aberta, por favor. No versículo 27, Jesus vai dizer assim: olha, a palavra de Deus diz assim: Jesus, saindo da casa de Jairo, vai até a sua casa, com base em Mateus, capítulo 4, versículo 12, versículo 13, nós descobrimos que Jesus mora à beira da praia, mora ali no litoral de Cafarnaum. E ele sai da casa de Jairo e vai até a sua casa, provavelmente para descansar. Então a Bíblia registra que 2 cegos começam a seguir a Jesus. Analise comigo o versículo 27, que eles seguem a Jesus e dizem assim: ó filho de Davi, tende compaixão de nós. Versículo de número 28, enquanto chegou à sua casa. A primeira lição que eu quero trazer aqui para a amada igreja é a perseverança em meio às dificuldades. A cegueira daqueles homens trazia um grande prejuízo físico, uma vez, óbvio, que eles eram cegos e precisavam de alguém para guiá-los. A sua condição física era limitada, eles não podiam ir para onde queriam, a hora que queriam. Além disso, a cegueira trazia uma outra dificuldade para aquelas pessoas, uma vez que naquela época os enfermos eram utilizados. A maioria das vezes as pessoas diziam: você está enfermo? É pecado. E você nasceu enfermo? Seus pais pecaram. Mas nem sempre essa era a resposta correta para aquela situação, para aquela enfermidade. Então eles sofriam a hostilização, eles eram banalizados, eles jogaram no campo da sociedade. Mas além disso, também eles tinham um problema com a esperança deles. A esperança deles se desvanecia a cada dia, à medida que eles iam envelhecendo. E estes homens provam que ele tem um desejo de encontrar o filho de Davi, o prometido, o restaurador de Israel, o salvador. Mas eles são cegos, como é que eles vão ver a Jesus? Eles não desfrutam dessa esperança, eles se veem essa esperança acabando a cada dia. Meus amados irmãos, nós também enfrentamos muitas dificuldades, nós também enfrentamos aflições no nosso dia a dia, mas nós podemos fazer das dificuldades uma impossibilidade para servirmos ao Senhor. As dificuldades estão aí e elas estão mais do que para nos atrapalhar, para nos aperfeiçoar, para que na dependência do Espírito Santo nós possamos vencê-las, possamos ser mais fortes, mais confiantes, tendo mais fé no Senhor. Meus amados irmãos, nós percebemos que nós passamos por limitações físicas, por limitações espirituais. Quantas vezes eu quero ir mais um pouquinho, mas o sono me mata. O sono parece que eu fico bem intoxicado do sono. Eu leio um versículo e começa com o sono. Limitação física. Nós passamos por fraquezas. Nós temos, muitas vezes nós erramos, nós falhamos, porque nós não somos perfeitos. Nós temos inúmeras dificuldades, inúmeras aflições, inúmeras adversidades que nos impedem, que surgem em nossas vidas para tentar nos parar, para tentar fazer a gente parar de seguir a Jesus Cristo. Mas nenhuma dessas aflições pode nos abater se nós buscarmos do Espírito Santo a capacitação, o investimento de poder, alegria, disposição para servirmos ao Senhor. E se eu e você nesta noite queremos ser mais preparados para enfrentar as diversidades dessa vida, nós precisamos de uma palavra chamada perseverança. No momento em que eu li este versículo, me surgiu essa palavra na mente, porque eles eram cegos, irmão, e eles estavam seguindo a Jesus. Eles tinham dificuldade
dificuldades, sim, eles tinham suas dificuldades, eles trombando e tropeçando, mas eles se proporam a perseverar. Quando nós analisamos Atos, capítulo de número 1, versículo de número 14, Atos apresenta a perseverança como uma atitude necessária para vivermos o Pentecostes, para vivermos o avivamento. E eu não estou querendo dizer aqui que ser perseverante, ser constante, abundante na presença do Senhor é fácil. Até porque eu sou jovem, pensa numa coisa difícil, é ser jovem e é ser constante na presença de Deus. Mas, novamente, eu destaco a importância fundamental do Espírito Santo nas nossas vidas para nos fazer ser constante, abundante, sempre presente na obra do Senhor Jesus. Então, a perseverança daqueles homens me chamam a atenção. Porque, irmãos, lá naquele cego que estava à beira do caminho, ele clamou umas 2 vezes: ó filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus parou na hora para ouvir ele. Mas por que para esses aqui Jesus dá um tratamento diferente? Porque Jesus quer ensinar coisas diferentes. Esses homens vão cantando, vão clamando e vão andando, e Jesus não fala nada para eles, Jesus não se movimenta a favor deles, porque quer que eles testem a fé deles, quer que eles sejam ali, quer ver até onde eles vão, insistindo, batendo, pedindo, clamando, buscando. E a perseverança é uma forma como Jesus fecha aqueles homens. Mas além disso, uma segunda verdade que eu trago aqui dentro dessa palavra é o fato de que eles continuam seguindo Jesus, mesmo quando Jesus não responde. Sabe, irmãos, é tão difícil quando a gente não vê uma resposta de Deus por uma causa que a gente está buscando, que a gente está trabalhando. A gente se sente sozinho, a gente se sente desabrigado, é como se a gente estivesse sem chão porque a gente busca e Deus não responde. Mas esses homens continuam, mesmo sem ouvir a voz de Deus, mesmo sem Jesus nem sequer olhar para trás para eles. Jesus está andando, eles estão clamando, Jesus está andando, eles estão clamando, mas eles continuam. Irmãos, a Bíblia diz que quem pedir, dar-se-vos-á. Mas a Bíblia não diz que vai dar sempre que você pedir, na hora que você pedir. A Bíblia diz que aquele que busca, encontra. Mas não diz que sempre encontra aquilo que busca e na hora que busca. E também diz que a porta se abre, mas nem sempre diz, mas não diz que a porta que você quer que vai se abrir, mas é a que Deus quer que vai se abrir para a tua vida. Então, mesmo que você sinta que Deus não está te respondendo, e você está sozinho, você não está sozinho. O silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está te observando, que Ele não está velando da tua vida, que Ele não está cuidando da tua casa. Mesmo que o Senhor Jesus não fale nada, continue seguindo Ele. Mas uma segunda verdade que eu quero mostrar aqui, talvez essa seja uma das mais importantes, é que esses homens andavam por fé. Irmão, o comportamento deles antecipa o que Paulo vai escrever em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: nós andamos por fé e não por vista. Estes homens, é óbvio que eles não viam porque eles eram cegos. E a Bíblia diz, e também nós vemos pela lógica nos ensina, que um cego guiando do cego cai no abismo, que um cego guiando do cego não vão a lugar nenhum. Mas quem foi que disse que esses homens aqui estão guiando o outro? Quem foi que disse que um cego está guiando o outro? Estes homens estão sendo guiados pela fé, o que dá a convicção de que eles estão servindo, de que eles estão seguindo ao Cordeiro de Deus, é a fé, irmãos. Eles não estão vendo, mas mesmo assim eles continuam seguindo e clamando, porque o que dá credibilidade, confiança, plena convicção de que eles estão seguindo o enviado de Deus, não é a vista, é a fé. A fé é o firme fundamento deles, aleluia. Se dependesse da visão, eles não iam seguir a Jesus, como muitos fariseus fizeram, como muitos judeus fizeram, porque Jesus era simples, andava em jumentinho, não veio cavalaria, mas eles criam que eles estavam clamando, eles estavam buscando e seguindo, não era qualquer um, pela fé, eles tinham certeza que era Jesus de Nazaré. Mas sabe, irmãos, a fé é uma palavra bonita, mas que tem sido banalizada, generalizada. A fé que eu estou falando aqui, que a Bíblia está mostrando, que Jesus estava durante todo o seu ministério, não é a fé do IBGE, não. Sabe qual que é a fé do IBGE? O pessoal do IBGE fala que mais da metade da população brasileira é cristão. Mas essa outra palavra que também tem sido generalizada demais. Eles passam lá na sua casa e perguntam assim: você acredita em Deus? Aí você fala assim: acredito? Aí aí desse jeito eles estão fácil, né, irmão? Desse jeito tem metade do Brasil, mais da metade do Brasil eles estão vendo. Se você só pergunta uma pessoa se acredita em Deus,
Pode ir lá no Carambé, que eu posso acreditar em Deus. Pode ir lá na Câmara Legislativa, lá no deputado, tudo ladrão, pode ir lá perguntar se ele acredita em Deus. Mas a fé que eu estou falando aqui, irmãos, é a fé bíblica, é a fé que agrada a Deus. A fé é uma condição fundamental para recebermos a salvação. A fé trata-se de uma resposta ativa, é uma ação do nosso coração de aceitar, de confessar Jesus Cristo como Salvador, ou seja, aquele que tira o nosso pecado, e como Senhor, aquele que manda na gente, aquele que lidera a nossa vida. Isso é fé, é a fé bíblica, é a fé que a palavra de Deus nos ensina, não é a fé do desejo, não. E aqui, para a gente entender um pouco melhor o que é fé, eu trouxe aqui duas evidências de uma fé verdadeira, de uma fé autêntica, de uma fé que nos leva a ser curados. A primeira característica, a primeira evidência de que nós temos uma fé que provém da palavra de Deus é obediência. A fé bíblica faz com que nós obedecemos a Deus e a obediência passa a ser uma rotina, passa a ser um estilo de vida. Não tem como eu dizer assim, eu acredito em Deus, mas eu não leio Bíblia, eu não busco o Espírito Santo para viver debaixo da dependência da palavra de Deus. Eu não estou dizendo que eu e você vamos conseguir cumprir assim na lista, nós somos falhos, mas pelo menos nós temos que acreditar e crer, dar credibilidade que essa palavra aqui é poderosa, suficiente para guiar e para orientar a nossa vida. A obediência, ela é uma prova viva de que nós temos fé em Jesus Cristo. Eu acabei de dizer na minha definição de fé que não é só crer em Jesus como Salvador, mas também como Senhor, que é aquele que lidera, que tem controle da nossa vida. A fé, a obediência, ela nos faz entender, ela produz em nós convicção, ela produz em nossa mente o seguinte raciocínio: nós somos servos, Ele é Senhor. Existe aqui um grau de hierarquia, de autoridade, alguém não obedece. Ele é Pai e nós somos filhos. Há autoridade aqui, há hierarquia aqui. E aí vocês dizem, mas a Bíblia diz que eu sou amigo de Jesus. Pois é, mas se você der uma linha no texto, você vai perceber que Ele é o amigo conselheiro e nós somos o amigo aconselhado. Então, em todo tipo de relacionamento que nós temos com Jesus, nós somos submissos e Ele é superior. Nós precisamos nos colocar, a fé produz em nós, que eu confio plenamente em Jesus a ponto de deixar Ele guiar a minha vida, Ele moldar a minha vida, Ele definir para onde eu vou, para onde eu não vou. Não é mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Isso é a obra da fé. A obediência é uma evidência da fé. Segunda evidência é a boas obras. Uma fé autêntica, como eu já disse, é viva, é atuante, não é meramente intelectual, não é crer apenas tão somente com a mente, não é ter uma crença afetiva, não é ter uma crença meramente cultural, porque o meu país é majoritariamente cristão, então automaticamente sou cristão também. Não, a verdadeira fé, ela não consegue se separar da produção de obras, de boas obras, de devoção a Deus. A fé que está no meu intelecto, ela também deve estar presente em nossas mãos, praticando obras que agradam a Deus, que provém da mente de Deus, através das nossas vidas, e no final é para a glória de Deus. Então, eu cito aqui alguns exemplos de boas obras: pregar o Evangelho, dar um bom testemunho como cristão, servir os necessitados. Tiago, capítulo 2, versículo 20, vai dizer assim: olha, vindo faminto e despido na sua casa, não adianta você dizer assim, passa já convosco e mandar eles embora, se você não der comida, se você não der vestimento. Você tem que amá-los, não só com palavras, não só com sentimentos, mas com ações. Vai lá, dá uma vestimenta para ele, dá alimento para ele. Isso aí é fé, é demonstração de boas obras. Irmãos, analisando as páginas da Bíblia Sagrada, eu percebo que você pode chegar a Jesus por vista, por aparência, por curiosidade. Quando nós analisamos os evangelhos, a multidão seguia Jesus, porque ouvia falar que Jesus estava curando, libertando, ressuscitando, fazendo mil e uma maravilhas. Os saduceus, os fariseus, os escribas, por curiosidade, para saber o que Jesus estava falando, o que estava deixando de falar, eles chegavam até Jesus. Mas deixa eu te dizer uma verdade: você pode até chegar por vista, mas para permanecer é só por fé. Você pode até chegar pela curiosidade, mas para carregar a cruz é por fé. Para negar a si mesmo é pela fé. Para produzir frutos, para ser um ramo frutífero na presença de Deus, é pela fé, não é por vista.
para crer, como o jovem Everton falou aqui, que nós temos uma coroa de glória, enquanto carregamos uma cruz aqui, irmão, não é por vista, não é para aparência, não, irmão. É pela nossa fé, é pela convicção plena em Jesus Cristo que Ele há de nos recompensar. Aleluia! É só pela fé que nós temos cruz. É só pela fé. E estes homens andam por fé. E nós também devemos andar por fé. Agora analise comigo o versículo de número 29, que vai dizer assim: e Jesus tocou os olhos, dizendo: seja feito conforme a vossa fé. E o versículo 30 diz: e os olhos se abriram. Durante a leitura, os irmãos perceberem que eu falei sobre a questão de tocar, Irmãos, o escritor de Mateus, você já viu a sua carta, ele dá ênfase nessa palavra. E quando ele registra a cura do leproso, em Mateus capítulo 8, versículo 4, ele faz questão de dizer que Jesus estendeu a mão e tocou no leproso, e a lepra foi embora. Ele faz questão de, quando a sogra de Pedro é curada, lá em Mateus 8,15, de dizer que Jesus tocou na sogra de Pedro e a febre foi embora, ela voltou ao vigor físico. Da mesma forma que ele faz questão de dizer que na cura da filha lá de Jairo, Jesus tocou e ela ressuscitou. E agora Mateus está fazendo a mesma coisa, ao dizer que Jesus toca e a visão se abre. Isso não é assim, obra do acaso, porque Mateus estava sem vocabulário, e ele foi repetindo a palavra. Isso tem um propósito, irmão. E sabe qual é o propósito de Mateus ao dizer isso? É que a mão de Deus é poderosa, tem unção, tem autoridade. E quando ela toca, ela transforma. Quando Jesus toca, Ele ressuscita. Quando Jesus toca, Ele limpa da lepra. Quando Ele toca, Ele restabelece a nossa força. Quando Ele toca, Ele renova. Quando Ele toca, Ele batiza. Quando Ele toca, Ele transforma. Quando Ele toca, Ele faz uma nova criatura. É impossível receber o toque de Deus e continuar da mesma forma. Jesus tocou e multiplicou. Jesus tocou e transformou água em vinho. Nesta noite talvez você entrou aqui perdido, talvez você entrou aqui fraco, desanimado, a sua fé já está se esvaindo, as suas forças já se foram embora. Mas eu quero te trazer uma boa notícia. A mesma mão que tocou na filha de Jairo, a mesma mão que curou o leproso, a mesma mão que abriu os olhos desse cego está aqui para te fortalecer, para te renovar, para te dar força, para te dar vigor, para multiplicar a bênção de Deus na tua vida. A mão de Jesus está aqui nessa noite para te ajudar. O toque de Jesus é transformador. Sabe, irmãos, o pecado toca os nossos olhos, e os nossos olhos tornam-se servos do pecado, servos da pornografia. Os nossos lábios são tocados pelo pecado, e a nossa boca começa a trabalhar para mentir, para fofocar, para maldizer, para praguejar. A nossa boca, a partir do momento que é tocada pelo pecado, palavras torpes passam a habitar em nossa boca. A partir do momento que o pecado toca as nossas mãos são escravizadas pelo pecado e elas começam a ser usadas para corrupção, para fazer o mal, para destruir. A partir do momento que o pecado ele toca os nossos pés, e nossos pés começam a correr com prazer para fazer o mal, para cumprir os planos do diabo. O nosso pé começa a ir rápido no caminho do mal. Mas quando Jesus toca em nossos olhos, os nossos olhos são libertos para contemplar as maravilhas da palavra de Deus. Quando Ele toca em nossa boca, os nossos lábios são purificados como de Isaías, e nós passamos a bendizer, a declarar que Jesus salva, a declarar palavras edificantes, a ser canal de bênção, a declarar a bênção e a vitória na vida das pessoas. A nossa boca não é mais usada para o mal, mas para o bem da obra de Deus. Quando Deus toca nas nossas mãos são purificadas e já não mais são usadas para matar, mas para trazer vida, para reconstruir como Neemias fez. Quando Jesus toca em nossos pés, Ele tira do lamaçal do pecado e coloca sobre a rocha, e já não mais corremos para o mal, mas corremos para a presença de Deus. Nesta noite, o Senhor Jesus está aqui para nos tocar com as suas mãos e nos purificar, nos santificar cada dia mais. Jesus toca e transforma. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
correram para tornar filho. Quantos meses, quanto tempo os meus olhos ficaram sujeitos e escravos desse maldito pecado. Mais uma vez, aleluia, o Senhor Jesus tocou os meus olhos, os meus pés, e nunca mais. Aleluia! Aleluia! Ah, meu Deus! Nunca mais o toque de Jesus transforma e nos liberta dessa escravidão do pecado. Aleluia! Aleluia! Meus irmãos, versículo de número 16. Jesus diz assim: olha, não fala nada não, fica quietinho. Eu te curei, vai para casa. Mas por que Jesus fala isso? Porque a audiência, a fama poderia atrapalhar os irmãos, os judeus ali poderiam querer tomar Jesus como rei, político, essas coisas, poderiam querer criar uma revolução ali, vai para o plano de Deus. E aí Jesus fala assim: não fala nada. E aí no versículo 31, aqueles homens não aguentam, porque o toque de Deus nos enche de alegria, nos enche de alegria da salvação, do poder do Espírito Santo, e nós não conseguimos nos conter. Ele sai falando dele, na igreja escura, Jesus liberta, Jesus não fez dele, ele foi enxergar. Mas aí, irmãos, sabe, a quinta lição que eu tenho no céu aqui é que nós devemos divulgar o nome de Jesus. Você está falando assim, Anderson? Mas no versículo 30, Jesus falou para eles não falarem. E agora eles estão falando, querendo ou não, seja por bem ou por mal, eles nem querem se obedecer. Você está me mandando se obedecer a Jesus? E aí você está vendo? Jamais. Nunca. Eu estou, na verdade, não se obedecer. Porque, para um século, Jesus disse assim: não fala nada não. Mas para mim, para a igreja, para todos nós, Jesus disse assim: pedir por todo mundo. Aleluia. Para este século, Jesus disse assim: não fala nada não, fica quietinho. Mas para nós, Jesus disse assim: eu vou revestir em poder e vou fazer testemunha, vai pregar em Jerusalém, na Judéia, Samaria, e nós não fomos chamados para pregar, nós não fomos chamados para ficar quietinho, não, irmão. Se nós ficamos quietos, é que nós estamos obedecendo. Aleluia. O texto não se é diferente, eu quero dizer, nós precisamos nos preocupar em divulgar o nome de Jesus. Aleluia. Então, assim, às vezes, vocês já perceberam que tem um monte de gente que fica famosa, tem umas bombeiras que fazem na internet. Eu não falei, mas uma bombeirona que faz na internet, fica falando por quê? Porque a gente fica compartilhando. A gente fica clicando lá, gostei, fica rindo, a pessoa fica famosa, tem dinheiro e tal. E por que a gente não compartilha a palavra de Deus? Eu percebo que quanto mais a pessoa não faz nada, mais famosa ela fica. Mas o nosso Jesus fez tudo, que nós possamos divulgar, anunciar, compartilhar a palavra dele e fazer o seu nome grande, que ele cresça, e que nós sejamos canal de compartilhamento da palavra de Deus. Estes homens saem cantando, saem jubilando, dizendo assim: olha, Jesus é figura mesmo. Ele é o filho de Davi, porque em Isaías 6:1 diz que um dos sinais do filho de Davi está entre o nosso meio é que ele ia curar os cegos, no plural, ele já curou os cegos no plural. Então eles saem falando, eles saem divulgando a palavra de Deus, que nós, nesta noite, sejamos tocados pelo Espírito Santo para falar, para pregar, para anunciar o bendito nome do Senhor Jesus Cristo. No meu tempo de semana eu quero fazer duas coisas aqui. Primeira, há uma coisa no Instagram, o Guilherme vai saber, se chama parceria. Eu faço uma parceria com o Guilherme, aí eu divulgo o perfil do Guilherme, o Guilherme divulga o meu perfil. Ele ganha like, eu ganho like, ele fica todo famoso. Uma linguagem bem jovial, ele fica mídia, eu fico mídia. Eu quero convidar os irmãos, faça uma parceria com Jesus aí, irmão. Divulga o Instagram de Jesus aí, fala dele, anuncia ele, prega ele. Você quer saber o que está escrito na bio no perfil de Jesus? Que ele é o conselheiro, o príncipe da paz, Deus forte, criador dos céus e da terra, a semente que nasceu da mulher, o verbo que se fez carne, o cordeiro que tira o pecado do mundo, o nosso Salvador, a fonte que nasceu lá na casa de Davi para purificar e limpar de todo o pecado. Ele é o nosso Senhor. Divulga o Instagram de Jesus aí, irmão. Fala dele, compartilha dele, anuncia o nome bendito e santo dele. E para encerrar, eu quero contar aqui um testemunho. Ano passado eu estava no Instagram, estava mexendo lá, e eu vi um vídeo do reverendo Hernandes Teodoro, um homem de Deus. E ele, com aquela voz mansa, tranquila, mais profunda, ele diz assim: consagra as suas redes sociais do Senhor, use os seus veículos de mídia
compartilharam a palavra de Deus. E ele terminava dizendo: não sabe as suas redes sociais. Irmãos, aquela palavra então no meu coração não começa aí. Até aquele momento, de vez em quando, assim, esporadicamente, estava na minha mente, eu postava um versículo lá, postava uma reflexão aqui, um vídeo lá, mas depois daquele dia eu falei: não, tem que ser mais perseverante, eu tenho que ser mais constante. Esse Instagram não é para ficar postando fotos feias minha, não. Vou falar do nome bonito de Jesus, que Ele é maravilhoso, que Ele é grandioso, que Ele é poderoso. E a partir daquele dia, a partir daquele momento, eu me dediquei um pouco mais, busquei um pouco mais de Deus, para no meu Instagram estar sempre falando de Jesus, do reino de Deus. Eu não estou falando isso aqui para você ir lá seguir no meu Instagram, não, mas é para mostrar a obra que Deus faz na nossa vida, e que esse desejo deve estar no íntimo do nosso coração, de falar de Jesus, de anunciar de Jesus, porque Ele também um dia abriu os nossos olhos. Nós estávamos cegos por causa do pecado, mas Ele nos libertou e nos deu nova vida. Aleluia. Eu peço que a igreja se coloque de pé. Eu quero fazer uma pergunta. Se há alguém aqui no nosso meio que não é cristão, que ainda não recebeu esse toque poderoso do Senhor Jesus, mas que deseja entregar a sua vida a Cristo Jesus, você pode levantar sua mão, você pode vir na frente. Tem alguém? Então, eu quero convidar você que deseja, essa palavra falou de coração, você deseja receber esse nome de Deus para divulgar a palavra dele, para falar a palavra dele. Você sente a necessidade de ser mais perseverante, de ser mais constante na presença de Deus, mas você sente que com as suas forças não vai dar, não vai dar mesmo não, mas que você necessita, e você sabe que agora, com esse toque de Jesus em sua vida, você pode ser perseverante, constante, abundante, mesmo diante das adversidades. Você que realmente sente essa necessidade de ter esse toque de Deus na sua vida, para te renovar. Há quanto tempo você não é renovado, mas você deseja sentir essa presença? Você que sente que necessita do toque de Deus para ser batizado no Espírito Santo, para ser revestido de poder. Se você sente esse desejo, peço que você venha à frente, mas só se você sente esse desejo de Deus. Nós agradecemos por este momento aqui na tua presença, louvando Deus, exaltando o teu santo e excelso. Senhor Jesus, abençoa cada vida que está aqui, cada vida que ouviu essa palavra, que possa ficar com a nossa dessa, possa produzir frutos, possa produzir sementes, que nós possamos ser usados por Ti, ó Pai, para pegarmos a tua palavra, para compartilharmos a tua palavra, que nós venhamos andar por fé, que nós não venhamos andar pela vista e pela aparência, mas que nós tenhamos a fé e convicção de que trocaremos a nossa cruz por uma coroa gloriosa, de que encontraremos com o Senhor no lar celestial. Que o Senhor abençoe toda esta igreja e as mãos do Senhor estejam estendidas para derramar uma chuva de bênçãos sobre nós. Ó Senhor Jesus, capacita cada um de nós. Toque-nos, ó Pai. Nós necessitamos do Teu poder, da Tua glória, da autoridade do Espírito Santo para anunciar o Evangelho. Despede-nos em paz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Amém.